Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Já vai entrar no jogo, né? Mas antes eu queria perguntar pra você. Tem perguntas sobre ídolos e de alguns times que é muito simples de responder. Qual o maior ídolo da história do Flamengo? Zico. Não tem discussão. Outros times não, até aqui no Rio mesmo, né? Você vai perguntar o maior ídolo da história do Fluminense. Você fica ali. Do Vasco. Tem até um ídolo normalmente comum com o Corinthians, do Fluminense. Do Vasco normalmente é o Roberto, mas muita gente Mais nova é o Edmundo. coloca o Edmundo, né? Enfim. Do Corinthians, o Cássio, ele compete por ser o maior ídolo da história do Corinthians ou não chega tanto? Sim, chega. Chega porque não é na minha visão, tá? Na minha visão, segue sendo o Marcelinho Carioca. Eu acho que o Marcelinho é um cara que... O cara tem 10 títulos pelo Corinthians, 400 e poucos jogos, 206 gols. Só nos 3 rivais ele fez quase 50. Gente, você pegar hoje nos elencos aí, tirando um Gabigol, tá, os caras... Qual jogador tem 50 gols no clube? E ele fez contra os rivais. É um negócio de assustar, né? Então, pra mim, segue sendo o Marcelinho. Mas, por exemplo, o Cássio tem 9, cara. O Cássio já tem 9 títulos. Se ele ganhar amanhã, é o 10º título. E ele se torna o maior vencedor ao lado do Marcelinho com 10 títulos. E não é 10 títulos fazendo parte de elenco, né? É 10 títulos como... Protagonista. São 10 títulos como protagonista mesmo, assim, contra né? o Chelsea, por exemplo. Sim, então, assim... já tem 10 anos de clube, cara. Já é o segundo jogador com mais jogos na história. Pra pegar o Vladimir, falta ali 150, 160. Não é tão fácil. Ele vai precisar ficar uns 2 anos e pouco, pelo menos ainda no Corinthians. Mas, então assim, são números muito grandiosos. Então assim, eu não tiro ele do top 3. Não é o meu primeiro, não acho que é o maior, porque... Mas isso, cara, é uma coisa muito particular. O seu maior jogo, o seu maior ídolo, a sua maior decepção, cara, cada um vai ter o seu. E aí a gente tem que respeitar. Às vezes, pra um cara, o maior ídolo dele é um cara que, por algum motivo, ele encontrou no trânsito, o cara parou o carro e deu um autógrafo pra ele, cara. Aquilo virou uma coisa que pro garoto entrou pra história. Aquilo virou uma coisa inesquecível. Então não dá pra você falar que pro moleque ele tá... você tá errado, que não é. Não, mas pra mim me respeita. Então, eu acho que é muito particular, cara. Mas, de verdade, assim, na minha visão... acompanhando, como setorista, como torcedor do clube, eu acho que pelo menos top 3 realmente ele tá entrando. Aí você vai ter o Rivelino, você tem o Ronaldo Giovanelli, você tem o Neto, que é um ídolo de uma geração toda, por conta do título de 90, mas ele vai estar ali, cara, sem dúvida nenhuma. Pô, é muita coisa, né? 9 títulos, podendo conquistar o 10º, 10 anos de clube, cara, protagonista em vários desses títulos, 23 pênaltis defendidos. Você vai juntando tudo isso, cara, é muita coisa, entendeu? Não, o Cássio é gigante, assim, eu sou um fã do Cássio, assim. E às vezes a torcida pega no pé ainda do Cássio, né, quando ele tá... Pesado. Agora tá um pouco não, mais pesado. não mais recente, não agora nesse momento atual, mas assim, pegou 2016, acho que pegou em 18 pra 19 um pouco também. Mas é aquela coisa, o que eu penso sobre isso, assim. Talvez a gente hoje não tenha noção da real dimensão do que é o Cássio na história. Sabe por quê? Porque se ele falhar no domingo e tomar um peru, ele vai ser criticado, porque ele tá na ativa. O Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta, o Felipe Luiz, o Arão, a torcida do Flamengo talvez não tenha a real dimensão do que esses caras têm. Você sabe que ele tá sendo uma coisa legal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, daqui 15 anos, o Flamengo tiver uma fase ruim, você vai olhar pra trás e falar, caramba, velho, esse meu atacante aqui tem 5 gols, o Gabigol fazia 100 gols, você tem noção que Aí talvez a sua ficha vai cair. Pô, o Marcelinho, eu sabia que ele tava fazendo coisas legais, só que olhando pra trás, você olha pro Marcelinho e fala, peraí, ele tem quase 50 gols no Palmeiras, no São Paulo e no Santos. E hoje eu olho no elenco do Corinthians, quem tem mais ali tem 20 gols, 30 gols. E o cara fez 5. Aí que você cai a sua ficha do que esse cara foi. Comparando, né? Na hora ali. Então, o Flamenguista talvez hoje não tenha noção, a real dimensão dessa atual geração. Esses caras vão parar, vão sair do clube, e quando eu vou olhar pra trás, vai falar, meu Deus do céu, hein, velho? Quando olhar pra aquele quadro ali atrás de você... 130 gols esse cara, velho. Vai ver os caras Meu ali. atacante hoje tem 12 gols, o cara fez 130. Aí que você vai cair a sua ficha. Então, acho que é muito isso, assim. A galera tá fazendo uma comparação boa aqui, nesse... o Lino mandou aqui. O Cássio é uma entidade.
é o Rogério Ceni ou o Marcos da torcida corintiana. É meio isso, é um né? pouco isso mesmo. E os goleiros têm mais esse poder. Por exemplo, o Arley, lembra do Goiás? Você olhava pro Arley e você viu o Goiás. O Fábio no Cruzeiro. Depois virou até diretor O do goleiro time. ajuda muito isso, assim, a permanência pra mais tempo, né? No embate com o Ronaldo, ele já superou de longe ou ainda tem corintiano que fica ali? Não, fica, mas assim, eu tenho uma coisa que eu tenho minha saída pra isso, assim. O Cássio é o maior goleiro da história. O Dida é o melhor goleiro da história e o Ronaldo é o mais corintiano da história. Minha saída é essa pra falar dos três. Entendeu? Tecnicamente, o Dida era um monstro de goleiro. Concordo com você. Monstro de goleiro. Mas o Cássio, cara, quantidade de títulos. E o Ronaldo, o corintianismo dele, era um negócio... Aquilo, cara, eu imitava o Ronaldo, eu tinha a roupa do Ronaldo, que era raro na época de goleiro, Era um né? personagem. Então, assim, eu consigo... Tenho minha uma saída boa, é uma pra boa essa. saída O maior, essa. o melhor e o mais corintiano. Mais identificado. Cara, mas que é difícil mesmo, né? Porque cara. cada um com uma história particular. Diferente. Ali, né? E isso aí é de títulos 90 diferentes. pra cá. Sim, títulos diferentes e tal. Concentrados. E aí se fala, por exemplo, Gilmar dos Santos, né? Pô, Copa do Mundo pelo Corinthians, tudo deve ter sido um monstro mesmo. É que a gente, a nossa geração, vai De tendo uma outra dificuldade época, né? Por isso que essa memória esportiva que a gente muitas vezes passa por um filho nosso e tal, um título importante. Cara, o título do Palmeiras 93 era um paulista, era um estadual, mas ele é um título que passa de geração, porque quebrou o tabu de 18 anos do Palmeiras contra o Corinthians e tal. Aquilo é passado de geração. Você pega um Palmeiras de 12 anos, ele vai falar desse título. Sim. O meu sobrinho de 20 fala de 77 com conhecimento que parece que ele viveu. Mas por que ele viveu 77? Por que ele sabe? Porque aquilo tá sendo passado de geração em geração. Isso. O Basílio tem busto, e o clube fala, e o põe na rede social, e o gol repete na TV. Caramba, 77 foi isso mesmo, né? Poxa, ele tem 20 anos, ele não era nem nascido, mas ele vai lembrar. Sim, exato. A história vai sendo contada.